Bom, dando sequência, nós vamos então para a nossa última palestra, a última fala. Procurador-Estado do Rio Grande do Sul e político brasileiro, eu convido nosso deputado Eric Lins. Vai para perto isso aqui. Bem, muito boa tarde. Primeira coisa, eu gostaria de pedir desculpas por não ter estado aqui às 2 horas. Eu acabei... Avisa para o Lucas. Acabou tendo um problema na agenda. Então, eu vou ter que dar uma acelerada, mas eu vou tentar passar o máximo de conteúdo possível. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Eric Lins. Eu sou carioca, dá para ver por esse chiado, um monte de shh, que eu vou perder 1/3 da palestra só falando shh. Sou do Rio de Janeiro, vim para cá tem 8 anos e meio, sou procurador do Estado, fiz concurso, vim para cá. Passei em Rio Grande, Livramento, fui para Uruguaiana, morava há menos de 2 anos na cidade, fui eleito vereador mais votado na cidade, morava há menos de 2 anos, 1 ano e meio depois me elegi deputado. Estou aqui e gostaria de passar para vocês alguma coisa e compartilhar um pouco da minha experiência como vereador e agora como deputado, muito recente, porque eu sou eminentemente um municipalista. Eu acredito que os problemas acontecem dentro da cidade e devem ser resolvidos dentro da cidade. Todos são vereadores aqui? Todo mundo é vereador? Ou tem gente da administração pública também? Dá uma misturada um pouco? Ótimo. Gente, o principal, que eu vou falar algumas coisas aqui, valem também para a administração. Né? Mas eu foquei diretamente no vereador, porque ele é o fiscalizador da administração pública. Ele fiscaliza a utilização do dinheiro público e os atos do poder público também. Algumas leis orgânicas, inclusive, devem ter previsões de sustar atos normativos do Poder Executivo. Outras não contêm, mas vocês podem buscar isso de outras formas. Eu falei sobre fiscalização parlamentar e responsabilidade em tempos de fake news. Fake news é um fenômeno muito atual. Esse termo começou a aparecer ali na campanha do Trump. O que aconteceu naquele momento? Tá? O Trump, a grande mídia utilizava a divulgação de notícias falsas para atrapalhar a campanha política. No Brasil, hoje em dia, os fake news acontecem até mesmo de formas invertidas. A população começa, às vezes, a criar informações erradas e a divulgá-las. E agora, esse termo fake news ele acabou abrindo também para qualquer grande mentira ou boato que a gente está vivendo. E a gente, como agente público, parlamentar ou agente do Poder Executivo, constantemente a gente recebe denúncias. Eu queria falar sobre elas, porque, eminentemente, a fiscalização do vereador e também a autofiscalização do Poder Executivo são, talvez, as atividades mais importantes que nós, como agentes públicos, podemos fazer. E digo mais. Digo mais porque, se essa fiscalização for feita de forma muito intensa, ela pode ser utilizada, inclusive, para catapultá-los politicamente, porque as pessoas vão ver o resultado do trabalho de vocês. E isso é muito importante. As pessoas hoje querem resultado. Por exemplo, a Datafolha e o Ibope, eles erraram a favor do PT nas últimas eleições para presidente. Isso aconteceu. Eles erraram. E essas informações, elas alteram o estado das coisas no meio de uma disputa eleitoral. Eu não quero direcionar isso aqui, porque eu não estou aqui para doutrinar ninguém. Ou eles tentaram induzir, ou eles erraram. Mas essas notícias falsas induzem o campo político como um todo. Nós temos a liberdade de expressão e ela não é absoluta como ela é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão ela é praticamente absoluta, ela decorre de uma emenda constitucional que tem um peso extraordinário. No Brasil, a liberdade de expressão é um direito como outro qualquer e deve ser ponderado. E aqui, na verdade, o Brasil ele pesa muito quanto às responsabilidades civis e criminais daquilo que nós falamos. Portanto, quando nós recebemos algum tipo de denúncia, nós temos que ter muito cuidado para averiguar esse tipo de denúncia, porque senão agentes públicos poderão incorrer em calúnia, difamação ou denunciação caluniosa. Os parlamentares possuem imunidade parlamentar. Mas vejam bem, existe uma grande diferença naquilo que você fala no seu dia a dia para aquilo que você fala
dentro da sua atividade parlamentar. Quando você fala, eu, como vereador, estou fiscalizando, está acontecendo tal e tal e tal coisa, isso não vai te ser imputado. Aquilo que você fala na tribuna, dentro dos portões da Câmara de Vereadores, também não te será imputado, porque existe uma presunção de que ali tu estás na tua atividade parlamentar. Mas cuidado, aquilo que você fala no dia a dia fora, sentado no bar, jogando truco, isso pode ser imputado. Então é importante ter essa grande diferenciação, pois a imunidade parlamentar, que decorre por simetria do artigo 53 da Constituição Federal, quando fala que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, isso se repete por simetria aos municípios, não se aplica a todos os momentos. É para isso que nós estamos tomando cuidado com as fake news. Aliás, agora na tarde de hoje, olha como isso é atual, o presidente Jair Bolsonaro acabou de sancionar a lei que transforma em crime, tá, tipificando o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. E a gente sabe, no momento da eleição começam a mentir um monte. Vejam bem, antes existia um crime específico, tá, porque você tinha o artigo 287-A do Código Penal, que é a divulgação de notícia falsa, já existia, e agora existe o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. É quando, por exemplo, alguém começa lá e faz uma denúncia sobre algo que você teria feito, tá, com objetivo de fins eleitoral, no cartório eleitoral ou no cartório civil. Esse tipo de denúncia, na Polícia Civil, por exemplo, isso é denunciação caluniosa, quando você move a máquina pública sabendo que o cara não cometeu nenhum tipo de crime, mas ele está te acusando para poder atrapalhar você nas eleições. Já fiquem sabendo que nós já estamos avizinhando as eleições de 2020. Queria falar sobre o ônus da prova. Tá? Antes eu vou passar aqui um pouquinho. Existem alguns tipos de denúncia. Tá? As denúncias que podem chegar em vocês podem ser de irregularidades, que podem ser irregularidades sanáveis. Quer dizer, você descobriu e você pode bater na porta do prefeito ou do agente e falar, olha, está errado, vamos consertar, que é a atitude mais digna e honesta que alguém pode fazer. Quando você descobre alguma coisa errada, você bate na porta e diz que está errado. Ou as insanáveis, que são aquelas que você não pode consertar e você tem que desfazer o ato jurídico. Mas vocês também podem receber alguns tipos de denúncia sobre improbidades administrativas ou sobre crimes. As improbidades administrativas, geralmente vão ocorrer no campo civil, mas quando elas se derem contra os princípios da administração pública, vai correr no criminal. As improbidades administrativas, elas podem acontecer por enriquecimento ilícito, por lesão ao patrimônio público, concessão ou ampliação indevida de benefício financeiro ou tributário, ou atentados aos princípios da administração pública. Vejam bem, quando nós temos, por exemplo, licitação sem atender aos princípios devidos, por exemplo, eu fiz uma denúncia sobre licitação que tenha irregularidades. Se essas irregularidades forem configuradas com dolo, nós vamos estar diante de um crime. Se foi apenas um erro administrativo, que dentre as medidas que eu vi, provavelmente não foi erro administrativo, tá? A gente poderia, sim, correr na vara civil. Mas eu gostaria de atentar a algumas questões, que são medidas cautelares, quando alguém bater na porta de vocês e falar, olha, vereador, está acontecendo isso assim assado na escola tal, ou isso assim assado no setor de compra de refeições da prefeitura, ou, seu secretário, está acontecendo isso assim assado naquela divisão lá, ou então estão fraudando algum documento, alguma informação que vocês receberem, algum tipo de denúncia no hospital e tal, a gente tem que pensar que existem algumas coisas que podem acontecer que... Opa, faltou um texto, mas tudo bem, eu tenho de cabeça e vou falar. Algumas coisas podem estar acontecendo quando alguém bater nesse ponto. Primeiro, pode ser mentira dele. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque essa mentira pode ser para prejudicar outra pessoa ou pode ser para prejudicar a ti. Fazer com que você faça uma denúncia e te expor publicamente, ou mentindo para prejudicar outra pessoa.
pode ser que essa denúncia seja de algo que nem seja errado, mas que a pessoa pense que é errado. E a gente tem que ter o discernimento de entender o que pode e o que não pode ser feito. Porque muita coisa parece errado e não é. É correto, é legal, e a gente tem que ter esse discernimento. Pode acontecer que a denúncia seja de algo errado, mas que não tenha absolutamente prova nenhuma. E aí você vai abrir dois caminhos. Tu vai procurar essa prova. Se você não achar, tu não consegue fazer nada. Ou você pode encontrar as provas da irregularidade, da improbidade administrativa ou do crime. E é só nessa última hipótese que tu vai conseguir avançar. Avançar não na fiscalização, porque a fiscalização já está acontecendo. Mas avançar para corrigir algo errado que esteja acontecendo. Quando você chegar nesse último ponto, descobrindo que não é mentira da pessoa, é efetivamente algo errado, e encontrarem provas, ou no mínimo indícios, sobre essa irregularidade, improbidade administrativa ou crime, sugiro que vocês tomem as seguintes medidas cautelares. Primeiro, a tomada de depoimento da pessoa que está falando com vocês. Isso é simples. Senta na minha frente, eu digito o que ela está falando e ela assina para mim. Quando ela assinar, algumas pessoas vão pedir para você sigilo. Você pode guardar. Outras pessoas vão te entregar provas e não vão querer dar uma declaração, porque ela tem medo. Também serve, mas aí você vai ter que ter o quê? Prints, fotos, filmagens, documentos. E quando eu falo de documentos, eu posso lembrar para vocês que, primeiro, os vereadores têm poder de requisição de documentos da administração pública, e mesmo que a administração pública esteja se fingindo de leitão para mamar dormindo, tá? E não esteja entregando para vocês os documentos, vocês podem exigir esses documentos com base na lei de acesso à informação. Porque os nossos tribunais superiores já disseram que os vereadores têm competência, na verdade, têm prerrogativa, como qualquer cidadão, de pedir com base na lei de acesso à informação, mesmo que a lei orgânica fale em prazos maiores, porque a lei de acesso à informação deu prazos mais exíguos para o cidadão requerer essas informações. Então, a regra é entregue imediatamente, se não em 10 dias. Para ter prorrogação, tem que ter um bom motivo. E quanto ao último ponto, eu gosto de sempre falar sobre esse ponto aqui. Tá? A ata notarial. Para quem nunca ouviu falar da ata notarial, é quando você vai bater no teu cartório de registro e o cara vai pedir, olha, eu quero uma ata notarial de alguma coisa que aconteceu. O tabelião, o substituto, ele pode, por exemplo, entrar no teu Facebook e falar, olha, estou entrando no Facebook do José e aqui estou acessando a página tal, onde está escrito tal e tal e tal coisa. Ou, estou indo com a Maria num determinado local e constatei isso. Quando o tabelião, o substituto, o titular do cartório, fala isso numa ata notarial, aquilo ali tem fé pública e aquilo é uma prova de um peso, de uma densidade imensa. Portanto, quando vocês tiverem que provar alguma coisa, um fato, que vocês precisem daquela prova, lembre-se dessa palavra, ata notarial. Podem salvar vocês de um grande problema ou subsidiar para resolver um grande problema. E aí, com todas essas bases, com todas essas provas das quais vocês vão se cercar, vocês vão poder buscar alguns órgãos auxiliares, dentre os quais, por exemplo, o Tribunal de Contas. Através do Tribunal de Contas, eu, como vereador, eu pude acessar, inclusive, suspender essa tal licitação que eu disse a respeito para vocês, que foi uma contratação de um escritório de advocacia para o município de Uruguaiana, que já tem 12 procuradores do município. Então, por que um município vai contratar um escritório de advocacia se ele já tem 12 procuradores municipais e faz isso sem licitação, dizendo que é inexigível a licitação, escolhendo a dedo? Obviamente está errado e eu pude impedir que o município de Uruguaiana perdesse R$1 milhão só nessa brincadeira. Também, através do Tribunal de Contas, nós estamos verificando sobre a regularidade
da criação de uma autarquia previdenciária que vai dar um prejuízo de 350 milhões de reais nos próximos 35 anos para a mesma cidade. Autarquia que foi criada em 8 dias. E aqui também entra mais um instrumento de fiscalização que está na mão de vocês, que é o mandado de segurança para garantir o devido processo legislativo. E só os vereadores têm poder de fazer isso. Doutor, com o devido processo legislativo... Uma pergunta. Manda. Para não sair do foco. O Guilherme fez uma pergunta aqui. As filmagens, se não forem autorizadas pela pessoa, pode ser usada igual, bem como áudio, para utilizar como prova dos fatos? Depende muito do que tu está fazendo, tá? Depende muito. Se você chegar escondidinho, gravar aqui, ó, tô te gravando aqui, pode ser, se for na questão de crime, pode ser que essa prova seja considerada ilícita, dependendo das circunstâncias. Tem N fatores que vão trabalhar sobre isso. Agora, se eu tenho uma câmera ali, ó, paradinha, me filmando, aqui no Facebook, se aparecer alguém que cometeu um crime e for filmado, essa é absolutamente válido. Absolutamente válido. Gravação de WhatsApp entre 2 pessoas, absolutamente válido. Prints das conversas, absolutamente válido, ainda porque uma das pessoas envolvidas está fornecendo isso. Não há problema algum. Quanto a essa autarquia, a gente está trabalhando sobre isso. Estou buscando o quê? A suspensão dessa autarquia. Porque ela vai ter um prejuízo imenso. Através do quê? Do Tribunal de Contas. É um grande parceiro. O Ministério Público é um grande parceiro. Por exemplo, você pode levar questões tributárias quando as leis são aprovadas sem de alguma forma, inconstitucional, ainda porque o Ministério Público tem competência para pedir inconstitucionalidade de leis. O Poder Judiciário, vocês podem entrar como autores em ações populares para poder fiscalizar o poder público também. Porque muitas vezes o vereador sozinho pensa que não faz nada, faz. Especialmente quando você bota João das Neves, vereador, e você vai contra um ato do prefeito, todo juiz vai olhar com muito cuidado o que você está dizendo. Porque vocês são eminentemente os fiscalizadores da administração pública. Mas eu volto lá atrás. Em tempos de fake news, qualquer tipo de informação merece ser consultada e confirmada, através de pedido de informações, através de prints, através de gravações, através da tomada de depoimento para resguardá-los e através da ata notarial, que pode confirmar os fatos para vocês e dar a fé pública de que vocês precisam. Gente, eu disse para vocês que vocês têm imunidade parlamentar, tem que tomar cuidado, porque é só dentro da atividade. Tem gente maluca que entra até com um processo criminal quando vocês estiverem dentro da atividade de vocês. Estejam preparados. Eu, por exemplo, respondo também. Fiz uma denúncia, e a pessoa entrou com um processo crime contra mim porque eu fiz uma denúncia. Mas eu estou pouco me lixando, entendeu? Isso aqui, na verdade, é como se o poste estivesse mijando no cachorro. Entendeu? Vamos botar os pingos nos is aqui. Quem está denunciando sou eu. Mas tudo bem, depois volta uma denunciação caluniosa. É natural. Porque ela moveu a administração pública por algo que sabia que não era crime. Ainda porque a pessoa também já foi vereadora. Tá? Então é muito bom quando vocês fizerem algum tipo de denúncia, falar, sou vereador, na condição de vereador estou fazendo essa denúncia, porque vocês estão cobertos pela imunidade parlamentar. E as fake news hoje, na internet, mesmo na vida, nos WhatsApps da vida, elas têm uma capacidade de destruição de reputações imensa. Nós estamos vivendo hoje a maior tentativa midiática de destruição de reputações que estão sobre Bolsonaro, está sobre Olavo de Carvalho. Isso é uma tentativa generalizada. Vocês podem até não gostar das pessoas, mas que existe uma tentativa generalizada de tendencionar a opinião pública, isso acontece. Tá? Isso aqui foi a eleição dos fake news. E agora nós ainda vamos passar por um tempo em relação a isso. Portanto, nos momentos em que, agora em 2020, elas surgirem, lembrem-se de que foi aprovado, sancionado hoje, a lei que criminalizou a denunciação caluniosa para fins eleitorais. Vocês vão se lembrar disso, isso vai acontecer bastante na próxima eleição e nós vamos utilizar bastante essa lei. E a fiscalização de vocês, que é o ponto central. Vão sem medo de ser felizes, porque isso vai dar uma repercussão gigantesca
gigantesca no mandato de vocês. Façam isso sempre se resguardando de todas as provas para que vocês não sejam imputados e, quando forem, terem todas as defesas necessárias e sempre buscando todo o bem necessário para a população de vocês, de cada município, porque ninguém vai bater na porta do deputado estadual Eric Lins. As pessoas vão bater na porta de vocês. Vocês geralmente podem bater e me tenham como parceiro, independentemente de qualquer partido. Se vocês precisarem da minha ajuda, basta bater lá no 11º andar, que vocês vão ter sempre. Porque nosso trabalho aqui é para ajudar as pessoas que precisam muito mais da gente. A gente temos centenas de milhares de votos aqui espalhados e essas pessoas precisam da gente. Tá? Muito obrigado. Peço mais uma vez desculpas por ter tido que passar de forma tão contínua e sem os debates que eu costumo fazer. Mas eu prometo que da próxima vez a gente não vai perder todo esse tempo. Muito obrigado. Obrigado, deputado.